O governo anunciou hoje que espera arrecadar 150 bilhões de reais com privatizações este ano. A meta é entregar para a iniciativa privada 300 ativos, empresas controladas pelo governo, como a Eletrobras, subsidiárias e participações societárias. O Ministério da Economia reforçou que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Petrobras não estão na lista das empresas que serão privatizadas e que a venda dos Correios está prevista só para o fim do ano que vem. Esse é um trecho do Jornal Nacional do dia 14 de janeiro deste ano. Os planos para 2020 previam um ingresso de 150 bilhões de reais com privatizações de empresas como a Eletrobras, cuja venda sofre oposição de setores do Congresso. Mas o clima era positivo. A economia, ainda que lentamente, aquecia, até que tudo mudou. O Brasil está entre os países da América Latina que mais vão sofrer economicamente com a pandemia. A queda do PIB brasileiro está estimada entre 7,4% e 9,1%. A agenda do Ministério da Economia teve que se adaptar. Em abril, o secretário de Desestatização, Salim Matar, chegou a afirmar que não havia ambiente no mercado para a venda de empresas e que talvez não fosse possível vender nada até o fim do ano. A situação política também é outra, com o governo envolvido em uma série de crises, especialmente na relação com o Supremo Tribunal Federal, porém, cada vez mais próximo do Centrão. O presidente Jair Bolsonaro decidiu recriar o Ministério das Comunicações e escolheu mais um nome do Centrão, o deputado Fábio Faria, do PSD. É nesse cenário, como o Globo revelou nesta quarta-feira, que o ministro Paulo Guedes pretende retomar as privatizações ainda este ano, inclusive alguns negócios considerados sensíveis no Congresso, como a própria Eletrobras e os Correios. Há ainda planos de vender a estatal do Pré-Sal e o Porto de Santos. No atual contexto, qual é a viabilidade dessas privatizações? Por qual razão o governo decidiu acelerar as operações? E quais dessas empresas estão mais próximas de serem negociadas? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran. E participam desse episódio o repórter Manuel Ventura, da sucursal de Brasília, e o professor de negócios do INSPER, Sérgio Lazzarini. Fique com a gente. Manuel Ventura, todo mundo tinha expectativa que esse fosse um ano apenas para o governo conseguir sobreviver e retomar, por exemplo, os planos de privatizações em 2021, já depois da pandemia, mas parece que a intenção do governo é outra. Qual é o objetivo do governo para 2020 em relação a privatizações? Maltic, as intenções do governo também eram essas, né, até a semana passada. Só que na semana passada teve a reunião do Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal e nessa reunião ficou decidido mudar um pouco os planos do governo, mudar completamente os planos do governo, os planos do ministro da Economia, Paulo Guedes, principalmente. Paulo Guedes decidiu na reunião na semana passada e comunicou isso à equipe do PPI, inclusive com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que decidiu tocar a privatização de 4 grandes empresas em 2020, que foi, na verdade, uma mudança nos planos dele. De fato, ele queria tocar essas privatizações, mas até 2022. Só que o Paulo Guedes viu, na semana passada, na avaliação dele, que era melhor acelerar essas privatizações com a intenção de fazer essas privatizações neste ano de 2020. Na reunião do PPI, na semana passada, no Palácio do Planalto, uma fonte que participou da reunião, que acompanhou como o ministro tomou essa decisão, contou inclusive que ficou muito claro na reunião da semana passada uma insatisfação, um problema com a velocidade das privatizações do governo. O próprio presidente Jair Bolsonaro teria cobrado mais celeridade à sua equipe econômica nas privatizações. E aí veio daí a decisão de tocar mais privatizações nesse ano, tocar mais vendas de empresa, porque o próprio Paulo Guedes já tinha falado publicamente, tem falado muito nos bastidores sobre a necessidade de acelerar isso, uma das principais bandeiras dele. Por isso, ele quer tocar essas privatizações. Nós temos que claramente sinalizar para todo mundo, para os investidores locais, para a classe política, para os agentes econômicos, para todo mundo, que o Brasil tem rumo, tem programa. Nós vamos seguir com o nosso programa econômico de transformação do Estado brasileiro. Eu lembro que até agora nenhuma grande privatização de empresas estatais principais foi feita apenas as das subsidiárias das grandes empresas. Quais são os prós e os contras de tocar esse processo em um ano tão complexo como esse?
O governo quer fazer 4 grandes privatizações nesse ano, além da abertura de capital da Caixa Seguridade, que fazia a Eletrobras, Correios, PPSA. A PPSA é a Petróleo Brasileiro S.A., ela que cuida dos contratos do pré-sal e vende a parte do governo nesses contratos, e também o Porto de Santos. Dessas privatizações, o Correios, por exemplo, a Eletrobras, provavelmente a PPSA, há necessidade de passar pelo Congresso Nacional. Então, essa é uma dificuldade que o governo vai ter, essa é uma dificuldade que o governo sabe que vai ter, esse é um problema que o governo vai ter que enfrentar nesse ano. Passar tudo isso no Congresso Nacional, vai ter que articular ali mudanças, enviar projetos ao Congresso. O projeto da Eletrobras está no Congresso desde 2017, desde 2018, na verdade, por exemplo. Então, você tem que conversar para conseguir passar isso. Isso é uma dificuldade. Mas além dessa dificuldade política de passar o projeto no Congresso, o governo corre um risco de o valor das empresas não serem tão grande quanto elas têm potencial. Aí eu vou dar o exemplo da PPSA, que é uma empresa cujo valor dela está muito relacionado ao preço do petróleo. O petróleo está reduzindo muito nos últimos meses por conta da queda mundial na demanda de petróleo, né? E então o preço dessa empresa está muito relacionado ao preço do valor do barril de petróleo. Então, se por acaso o governo decide tocar uma privatização e consegue fazer isso, há um risco do valor das empresas serem um pouco diminuídos por conta da crise econômica global. Então, isso é um risco de fazer esse ano. Por outro lado, a gente está falando de 2020, o governo vai ter o maior rombo fiscal, o maior déficit primário da história. Já está na casa de 900 bilhões de reais as previsões do Tesouro Nacional, com um gasto que vai chegar a mais de 400 bilhões de reais. É provável que chegue a 500 bilhões de reais de gasto, só por conta das medidas tomadas para conter o coronavírus e seus efeitos econômicos. Ou seja, o governo precisa de dinheiro, o governo precisa fazer caixa para pagar tudo isso, porque senão a dívida pública fica insustentável. É possível prever a arrecadação com essas 4 privatizações, caso eventualmente elas venham a ocorrer? O valor que o governo vai arrecadar com as privatizações vai depender muito do mercado e também da forma como o governo vai vender essas empresas. Para algumas, já há um modelo fechado. A Eletrobras, por exemplo, a previsão é arrecadar 16 bilhões de reais, 17 bilhões de reais. Isso vai depender muito também dos apetites dos investidores. Para os Correios, o modelo de privatização ainda está sendo fechado, por isso ainda não há um valor de arrecadação. Para a PPSA, no início desse ano, ali por volta de fevereiro, março, o governo tinha calculado que a empresa valia 200 bilhões de reais para a venda. Mas esse é um preço que está muito relacionado ao barril de petróleo, ao valor do barril de petróleo. O barril de petróleo caiu nos últimos meses, então é provável que esse valor também seja reduzido. Isso vai depender do momento do mercado. E a queda nos preços dos barris de petróleo atingiu em cheio os repasses dos royalties para o interior do Rio de Janeiro. Cabo Frio recebeu na semana passada o valor referente a maio e foi o menor em 4 anos. Porto de Santos também, eles estão definindo certamente como é que vai ser o modelo, se vai vender todo, se vai vender parte, então isso vai influenciar. E a expectativa é que o IPO, né, a abertura de capital da Caixa Seguridade, levante aí em torno de 10 bilhões de reais. Agora, o que os técnicos pensam, o pessoal que realmente trabalha dentro desses processos, que politicamente e tecnicamente são complicados? É viável, na avaliação dos técnicos, tocar o plano da forma como o próprio ministro fala, antecipado inclusive a previsão inicial? A avaliação dos técnicos é que, na verdade, é uma decisão política. Se os políticos no Congresso Nacional, no próprio Palácio do Planalto, a decisão do presidente da República, do ministro da Economia, Paulo Guedes, se forem de privatizar, dá para fazer neste ano. A questão técnica está muito relacionada à decisão política do governo de investir nessas privatizações. Também porque eles dizem que essas privatizações são importantes para atrair investimentos. O governo não tem condição de investir em muitas dessas empresas, então por isso que é necessário tocar essas privatizações. Mas isso vai depender da questão política totalmente. O governo reuniu o apoio de partidos do chamado Centrão. É uma aproximação formal agora com esses partidos que são conhecidos pelo famoso toma lá da cá. E aí que entra o Centrão, né? O Centrão que está sendo cortejado pelo governo, está recebendo inclusive cargos. Tem, por exemplo, a questão da privatização da Eletrobras, que é muito complexa, e a dos Correios, que é igualmente complexa. Será que esses votos virão para esse tipo de iniciativa? Pois é sempre uma dúvida, né? Se o governo vai conseguir
essa base vai conseguir, se essa base que o governo está construindo vai conseguir dar apoio necessário a uma privatização de uma empresa tão emblemática quanto a Eletrobras. Aí eu lembro que a Eletrobras está sendo discutida sua privatização desde 2017. Desde 2017, o governo Michel Temer propôs a privatização da Eletrobras e não avançou por conta dessas resistências políticas. Os deputados ali de Minas Gerais, do Nordeste, têm muita resistência à privatização da Eletrobras. No Senado Federal, os senadores do MDB também são contra a privatização. Quer dizer, é preciso driblar essas resistências políticas nas duas casas, e o governo está conversando, está tentando colocar condicionalidades na privatização, por exemplo, em relação à preservação do Rio São Francisco, que é uma demanda dos deputados do Nordeste de Minas Gerais. São demandas que o governo está tentando colocar nos projetos para conseguir viabilizar politicamente a privatização. Só que aí eu lembro que a privatização dos Correios pode ser que seja necessário aprovar, inclusive, uma emenda à Constituição, porque o monopólio do serviço postal ao Estado está na Constituição. Então, se o governo privatizar o serviço postal, vai ser preciso mudar a Constituição. Quer dizer, é muito difícil politicamente você conseguir viabilizar uma privatização desse tamanho, porque são empresas muito emblemáticas. Manuel Ventura, repórter de Economia da sucursal de Brasília, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e um ótimo trabalho. Obrigado, Motique. Professor Sérgio Lazzarini, até que ponto é viável a gente pensar em privatizações dessas empresas como Correios, Eletrobras, até a estatal do petróleo, nesse momento repleto de incertezas, de instabilidade de toda ordem? Tem vários problemas aí neste momento. Por outro lado, a venda de participações estatais pode ajudar com os gastos públicos aí que estão tendo que aumentar bastante em função das respostas à pandemia. Então, de fato, a crise em si não traz um momento espetacular para a venda, porque o mercado acionário, né, o apetite por risco acaba sendo menor, mas, por outro lado, há essa oportunidade, né, de pelo menos continuar o processo de discussão da venda dessas participações estatais para ter aí uma oportunidade de caixa, né, de arrecadação para suportar essas despesas que realmente aumentaram bastante. O que o senhor imagina que deve acontecer na prática? O governo vai tocar esses processos eventualmente para efetuar uma tentativa de venda no ano que vem ou ainda é viável esse ano? Então, tem processos que já vem ocorrendo há muito tempo, inclusive desde o governo Temer, o caso da Eletrobras, tá? Essas privatizações não são fáceis, é um processo muito complicado, eles barram em interesses políticos. Então veja até o projeto da Eletrobras, que ainda está sendo discutido no Congresso. Há resistências, há todo um questionamento se a estatal é estratégica ou não, o que vai acontecer com o processo de venda. E além disso, né, para complicar ainda o cenário, a gente está no Congresso discutindo vários outros projetos, medidas provisórias, várias outras coisas que até são uma resposta à pandemia. Então, vai demorar um pouco, né? Ou até eu diria razoavelmente, porque tem toda uma conversa que tem que ser feita, toda uma articulação, toda uma modelagem também. A estrada será longa. Primeiro é necessário o Congresso quebrar o monopólio da empresa. Depois, o Legislativo vai precisar autorizar a venda da estatal. Isso também vale para os Correios, né, professor? Que estava com uma previsão de discussão da privatização no ano que vem, né? Não esse ano. Isso. E agora o governo traz também para o ano de 2020 essa possibilidade, sem contar a questão da eleição, que certamente já vai mobilizar o Congresso Nacional, pelo menos a partir de agosto. Sim, exatamente. Tem um quadro eleitoral que dificulta, mas no caso dos Correios e das outras também tem a questão da modelagem. A Eletrobras, a gente já está com a discussão um pouco mais avançada. Ainda assim, há questões pendentes lá, que precisam ser resolvidas, mas ainda assim a discussão avançou mais. No caso do Correios, por exemplo, tem muita coisa que ainda precisa ser discutida. Tá? Por exemplo, os Correios, goste ou não dos Correios, criticam ou não os Correios fazem entregas em áreas, digamos, de menor acesso, de menor acessibilidade, que o setor privado, nessa área,
pode se interessar menos ou cobrar preços maiores. Então, tem toda uma modelagem que precisa ser feita. Quem vai assumir essas áreas? Como é que você vai garantir entregas e assim por diante? Tá? Então, nesses casos ainda você, além dos obstáculos de toda a discussão política que tem que ser feita, você ainda tem a questão da modelagem. Então, demora. Demora quanto? O senhor daria para imaginar para quando que a gente está falando isso? Olha, eu acho muito difícil que saia alguma coisa esse ano, tá? Por várias questões, porque a gente ainda está lidando com a pandemia e, além do mais, a gente está num momento de crise, né? Como eu disse, vender empresa no momento de crise é realmente só numa situação realmente de muita urgência, tá? Mas nesse caso, todos esses casos, você ainda tem muita discussão a ser feita. Então, só a tramitação no Congresso já demora, né? Assim, isso deve ir com certeza para o segundo semestre, que dirá, né, todo o processo depois de você encampar assim, os processos de licitação, de venda e assim por diante. Então, realmente, eu acredito que é para o ano que vem. Essa emergência que o senhor menciona certamente é o rombo também das contas públicas que o governo terá, tanto pela queda de arrecadação, pelos gastos enormes que foram necessários e são necessários para dar suporte à economia e às pessoas no Brasil durante esse período. A gente corre um risco de talvez acabar apressando um processo que pode ser mais vantajoso se for discutido com um pouco mais de tempo, ou seja, vender barato demais? Eu acho que sim e não, tá? Sim, porque, de fato, a gente está ainda... essa discussão sobre a privatização ainda é muito pobre no Brasil, tá? Então, a gente ouve, inclusive, membros do governo dizendo tem que privatizar essas porcarias, digamos, né? Vamos dizer, numa linha até jocosa, que isso, na verdade, atrapalha o diálogo. Qual a dúvida a respeito de privatizar Correios? Lá nasceu o mensalão, ninguém escreve carta. Eu acredito que grande parte das resistências que existe até no sistema político e na opinião pública contra a privatização é até uma espécie, digamos, é até um conflito que é criado a partir de uma posição, digamos, até ideológica, né? Tem que vender. Então, mais diálogo, mais modelagem, mais estudos é interessante, né? Por outro lado, quer queira ou não, a gente está precisando de recursos. Vamos colocar da seguinte forma: vender estatal para caixa do governo não é uma boa justificativa, tá? Isso não é, até porque é uma venda pontual, vai resolver um problema pontualmente, enquanto a gente vai ter aí uma dívida que vai se estender para outros anos, tá? Agora, nós estamos numa crise, nós estamos aumentando o gasto e a gente precisa ter recursos, tá certo? A gente está batendo no teto de gastos já no limite de gastos. Então, essas vendas precisam ser feitas, né, se elas forem cabíveis. Então já tem discussões já vindo. Eletrobras, por exemplo, é possível, já foi discutido, tá? Então isso já vem de longa data. Então eu acho que dá para a gente continuar e seguindo em frente. Se tudo der certo, pro ano que vem a gente tem uma condição de mercado bem melhor, que pode até dar um preço de venda mais, digamos, atrativo. Agora, o que chama atenção nesse plano, que foi revelado pelo repórter Manuel Ventura do Globo, é a inclusão da estatal do petróleo, essa Pressal Petróleo S.A., que poderia gerar muita receita, né, com a venda, mas ela não estava prevista no PPI nem para esse ano, nem para ano que vem, e entrou como uma possibilidade esse ano. Até que ponto isso é viável? Então, tudo isso vai ter que ter discussão, tá? Porque essa estatal foi criada na linha de gerenciar o modelo de pré-sal, que foi criado pelos governos anteriores, foi toda uma discussão também, a gente já tinha um modelo de exploração do petróleo que era na linha de concessão, né? Então se mudou, né, o modelo nesse setor do petróleo e se criou uma estatal, assim como se criaram várias outras, tá? Vamos dizer, a necessidade de ter criado isso é questionável, então é uma estatal que deve ser discutida. A existência, a permanência dela deve ser discutida sim. Mas é como eu falei, tem que ter uma discussão. Faz parte do processo político ter essa discussão e você ao longo do tempo ir convencendo, né, e trazendo argumentos. Olha, realmente eu preciso. Quanto custa manter isso aqui versus quantos benefícios que eu poderia
de repente, vender, né, participações e assim por diante. Então, ter colocado eu acho positivo, tá? Mas a gente vai ter discussão pela frente. O Brasil é um caso pronto de privatização. É um caso pronto e a gente não está dando espaço. O senhor já notou que o BNDES e a Caixa, que são nossos públicos, a gente faz o que a gente quer. Então, o Brasil não consegue fazer nada, e tem um liberal lá. Então tem que vender essa porra da Plata Real. Agora, não tem como deixar de perguntar sobre o Banco do Brasil, que foi tema daquela reunião ministerial do dia 22, né? O Banco do Brasil não entrou nessa lista. Surpreende não ter entrado? O presidente Bolsonaro já tinha dito que estaria fora, né? Banco do Brasil, se eu não me engano, Banco do Brasil, Caixa e Petrobras. Tá? E, na verdade, eu não sei exatamente o que está na cabeça dele de excluir, se há alguma percepção de que todas essas têm um papel estratégico qualquer, né, assim, ou algum tipo de resistência do grupo político dele e assim por diante. Então elas já foram descartadas. Na minha opinião, não deveriam, tá? Eu acho que eles deveriam participar do debate público. Eu mesmo fiz há 1, 2 anos um estudo sobre a possibilidade de privatização da Caixa. Então a gente comparou, a gente listou, olha, todas as atividades da Caixa, o que ela faz. Crédito imobiliário de baixa renda, beleza, como é que é isso? Como é que ocorre isso? Esse crédito, supondo que a Caixa fosse privatizada, esse crédito seria absorvido pelo setor privado? Provavelmente não. Existe uma outra forma do setor privado ser incentivado a dar crédito para a baixa renda? Existe. Em outros países você tem, por exemplo, transferências do governo, vouchers, né, subsídios, coisas assim que incentivariam o setor privado. É fácil? Não, é difícil. Exige regulamentação. Então, enfim, eu acho que dá para você fazer essa discussão para todas as estatais, inclusive o Banco do Brasil, Petrobras, tá? Dá para você fazer essa discussão. Aliás, você deveria fazer essa discussão. O governo tem uma carteira de estatais que ele deveria ter na ponta da língua a seguinte resposta: vale a pena manter essa estatal, dado que tem um recurso do governo parado lá? Qual o benefício de manter essa estatal? Qual o benefício é uma ótica social, né? Benefício versus o custo. O benefício é maior que o custo, mantém. Assim, deveria ter essa discussão para todas. Tá? Para todas, e uma discussão detalhada. Eu tenho muito dito, faz tempo, que a discussão sobre privatização no Brasil é muito pobre, é muito ideológica, simplista. Tá? A gente não discute e não debate adequadamente esse tema. Professor Sérgio Lazzarini, do INSPER, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um bom trabalho para o senhor. Igualmente a vocês, obrigado, foi um prazer. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!